Meus irmãos, quero falar uma palavra para vocês aqui rapidamente sobre a importância da intercessão. Meditando um pouco sobre o livro de Esté, descobri algo muito importante relacionado à intercessão. Não sei quantos de vocês lembram, mas depois seria interessante vocês lerem o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro de Esté para entender a palavra que eu estou trazendo para vocês aqui nesse momento. Amã, havia um decreto ali na cidadela de Suzã, que por onde Amã passava, as pessoas deveriam se prostrar diante dele, né? Era um decreto que o rei Assuero havia estabelecido por engrandecer Amã naquele lugar. Mordecai, que era primo de Esté, a Bíblia fala que ele não se prostrava diante de Amã. O que acontece? Amã descobre que Mordecai era judeu e manda matar, dá um decreto, pede o rei para estabelecer um decreto para matar todos os judeus da região. O que acontece? Quando esse decreto é anunciado, Mordecai, que era primo de Esté, ele levanta um clamor para que Esté, que está ali no palácio, que era rainha, para que ela pudesse resolver essa questão. E aí, o que eu quero ler aqui no capítulo 4 de Esté, no verso 13, porque quando Mordecai faz esse pedido para Esté, ela fala que não poderia intervir, porque ninguém que chegasse diante do rei Assuero sem o consentimento dele, todas as pessoas, aliás, que chegavam diante dele sem o consentimento dele, morriam. E ela manda falar com Mordecai, assim, Mordecai, eu não posso entrar diante do palácio que eu vou morrer. E aí Mordecai dá uma resposta para Esté o seguinte, capítulo 4 de Esté, verso 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esté, não imagines que por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele está dizendo assim, olha, há um decreto aí para que todos os judeus morram. E não pense que você vai sobreviver, porque todos os judeus vão morrer. Aí ele continua assim, verso 14. Se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mordecai fala com Esté assim, Esté, se você se calar, tudo bem. De outra maneira, Deus vai levantar livramento para o povo dele, para o povo judeu. Só que ele acrescenta, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Preste atenção, irmãos, rapidamente aqui. Mordecai fala, Esté, se você não for lá no rei pedir socorro a ele, você também vai morrer. Só que ele fala no finalzinho o seguinte, será que não foi para isso que Deus te levantou? Será que não foi para esse momento que você foi levantada como rainha para salvar o povo judeu? O que eu quero que eu e você entendamos aqui? Talvez a gente, vou finalizar aqui para eu falar essa minha parte. A gente sabe o final da história. Esté entra, o rei atende Esté, os judeus são salvos, né? São protegidos, porque Esté entrou no meio da história, intercedeu, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente está intercedendo. Foi isso que Esté fez. O que eu quero dizer para nós aqui, foi para esse tempo que Deus nos chamou. Para essa crise que a gente está vivendo no Brasil, nas nações, foi para esse tempo que Deus nos estabeleceu. A questão é o seguinte, se a gente se calar, Deus vai levantar socorro para as nações através de outros. Mas o negócio é o seguinte, nós também podemos perecer. A questão é que eu e você precisamos interceder, nos levantar, entrarmos diante do rei e clamar por socorro e livramento. O que eu quero te convocar aqui agora clame pelas famílias da terra, clame pelas nações, pelo Brasil, pelas cidades históricas de Minas Gerais, clame para que Deus sare, para que Deus cure. Se nós nos calarmos, livramento de outra maneira Deus vai levantar, mas nós também vamos perecer. Mas se nós abrirmos a nossa boca, a Esté, ela vai falar lá no verso 16 assim, então eu vou, né? Vou parafrasear aqui, eu vou
vou entrar diante do rei. Se eu morrer, morri. Se perecer, pereci. Ou seja, ela entendeu que era necessário dar a própria vida em intercessão pelo povo judeu. Quero te convocar nesse tempo. Nós estamos nos preparando para o clamor pela cidade em Itabira, Minas Gerais. Temos feito há 10 anos esse clamor. Se coloque diante dessa realidade. Interceda, clame ao Senhor, invoque Deus, peça ao Senhor, sare nossa terra, mude a história, intervenha na história, meu irmão. Clame ao Senhor até que Ele responda e peça a Ele socorro e livramento para a nossa terra, as nossas famílias, um avivamento no coração da igreja. Uma coisa que eu quero finalizar aqui: o maior perigo dos últimos dias será o esfriamento do amor do coração da igreja. Ore para que o nosso coração não se esfrie, continue queimando, continue ardendo de amor e paixão por Jesus. E sabe uma coisa que tem esfriado o nosso coração? Distrações, pecado, entretenimento, coisas lícitas, falta de foco. Quando a gente para de buscar o Senhor, a gente se distrai, a gente perde o foco e o coração pode se esfriar. Volte a buscar a presença do Senhor, volte a interceder, volte a clamar pela nossa terra, volte a clamar por Minas Gerais e peça: Deus, sare a nossa terra. Se eu perecer, pereci, não importa. Mas se nós nos calarmos, Deus pode levantar socorro e livramento através de outros. Mas a questão é o seguinte: se envolva na história de Deus para esse tempo. Deus te abençoe.